Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, né? Queridos, Deus abençoe a todos nós. O tema da mensagem de hoje é esse é o nosso Deus. O texto básico que nós vamos utilizar se encontra em Isaías 25, versículo 9. Isaías 25, versículo 9. Isaías 25, versículo 9, que diz o seguinte: E naquele dia se dirá, eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegremos. Na sua salvação gozaremos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como a trilha a palha no monturo. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá as suas altivez com a perícia das suas mãos deles, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, e abaterás e derribarás por terra até o pó. Queridos, esse é o nosso Deus. Deus é um Deus que eu sempre vejo os pentecostais, neopentecostais, falando algo que é pertinente, que Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Verdade? Isso é um conceito proativo. E nós podemos observar, por exemplo, em algumas situações na Bíblia, aonde tem alguns conceitos que nós podemos colocar em prática, né? Porque se Deus estiver conosco, queridos, a primeira coisa que evidencia a vitória de Deus é quando Deus ele se manifesta na vida da pessoa. Se Deus se manifestar na minha vida, manifesta a glória de Deus, manifesta o querer de Deus, né? E a questão não é quantas pessoas estão do seu lado, mas quem está do seu lado, né? A questão não é a quantidade de problema, mas quem é o Deus que vai resolver aquele problema para você, né? Então, se Deus estiver com você, né,
conosco, acabou. Deus, ele perfeitamente, ele desembaraça o nosso caminho, né? Ele desembaraça o nosso caminho. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Deus, ele vem, é o Deus de justiça. Queridos, às vezes você pode estar vivendo um momento de trevas, de tribulação, de angústia, de amargura, de tensão, mas saiba que Deus, ele vai vir como o sol de meio-dia, né? Deus, ele vai vir como sol, ele vai raiar como o sol de meio-dia, né? A justiça de Deus, ela é perene. A justiça de Deus ninguém pode esconder. Como a Bíblia fala, ninguém pode esconder, colocar. Ninguém pode tampar o sol. Qual o homem que pode tampar o sol? Então, assim a justiça de Deus na sua vida, a justiça de Deus, ela vem como o sol de meio-dia. Às vezes você pode chorar, porque o choro representa o que é as agruras, os intempéries da vida. Mas você pode chorar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, né? O sol já está nascendo como o sol do meio-dia e Deus vai honrar você, queridos, porque, queridos, não importa qual seja a atitude das pessoas que são contra você. Não importa a atitude das pessoas que maquinam contra você, né? Por quê? Porque Deus, ele vem como o sol de meio-dia. Deus, a justiça de Deus é como o sol de meio-dia. Deus, ele age de uma forma fantástica, né? Porque a justiça de Deus é como o sol e o sol do meio-dia. Deus, ele não está preso a filactérios, nem uma fórmula, nem um formato, nem uma forma. Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus, né? Não faça nada na força dos braços, apenas confie em Deus. Muitas das vezes as pessoas querem fazer as coisas na força do braço, da sua expertise, mas nós devemos, queridos, confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, trazer a Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nossos anseios, nossas ansiedades, nós devemos tudo colocar diante de Deus. E colocar tudo, porque Deus, ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho, queridos. Crer em Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crer em Deus, estarás seguro. Crer nos seus profetas e prosperarei, né? No lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Por quê? Porque o inimigo, ele vai roubar, matar e destruir. Ele vai usar pessoas para tentar tomar aquilo que é seu, usurpar aquilo que é seu de uma forma pérfida, sórdida, sorrateira. Mas perceba que a justiça de Deus, que Deus não falha. É como a Bíblia diz que o culpado, Deus não tem inocente, nem o inocente por culpado. O culpado, Deus não tem por inocente, nem inocente por culpado. Deus, ele quer que possamos ter misericórdia, compaixão das pessoas, mas Deus, que nos chama cada um pelo seu nome. Deus nos trata pelo seu nome, né? Pelo nosso nome. No lugar, né, da vergonha, Deus vai lhe dar dupla honra. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não sou eu Deus, queridos, é uma palavra que você vai ver constantemente na Bíblia. Não sou eu teu Deus. Deus falou para Jacó, Deus falou para Abraão, Deus falou para Moisés, Deus falou para Davi, Deus falou para Paulo. Enfim, todos os homens da Bíblia, Deus falou essa frase. Não sou eu teu Deus, né? Porque quando o homem dá, ele tira. Mas quando Deus dá, ninguém tira. Quando o homem dá, o próprio homem tira. Mas quando Deus dá, ninguém tira, né? E foi assim com José, né? Porque agora o que Deus faz, queridos, uma coisa que eu sempre falo, né? São os processos.
E você vai ver muitas pessoas na vida aí falando sobre isso, sobre processos. O que é o processo? O processo é o meio, o sistema pelo qual você está passando, que você precisa se aprimorar, estar alinhado com Deus, né, para receber aquilo que Deus tem para você, né? Por quê? Porque um processo fora da ordem, né, se torna até mesmo para algumas pessoas uma maldição, né? Uma promoção fora da ordem para algumas pessoas se torna um desalento, mesmo que aparentemente seja uma bênção. Mas normalmente Deus, o que é que Deus faz? Deus, ele trabalha no caráter do indivíduo, sobretudo o indivíduo que está nas suas mãos, né? O indivíduo que está pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o indivíduo que tem a graça de Deus, o indivíduo que tem a comunhão do Espírito Santo. Então Deus, ele faz isso em nossas vidas, né? Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foi chamado filho de Deus, é porque realmente todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas cooperam. E agora você precisa saber a hora de Deus. Você precisa saber a hora de Deus. Por exemplo, José, ele estava ali no palácio, foi injustiçado, né, pela mulher de Potifar e ficou no calabouço. Só que tem um processo que José falou com o copeiro, que o copeiro ia ser liberto primeiro que ele, para o copeiro se lembrar dele. E o que foi que o copeiro fez, queridos? O copeiro esqueceu de José. O copeiro se esqueceu de José. Então, mas o que ocorre? Por quê? Porque o próprio Deus fez isso, né? O próprio Deus fez isso, porque na hora certa, no momento certo, né, o copeiro falou ao rei sobre José e Deus mandou, e o rei mandou chamá-lo, né? E o rei chegou, você é o cara. José falou, não, o cara é Deus que faz. Eu sou pó e sou cinza. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Você é o cara que interpreta. O faraó falou para José, José, não, eu sou um simples servo e nada mais. Eu sou um vaso, uma ferramenta, um instrumento, um canal nas mãos de Deus vivo, né? Do Deus vivo, o qual eu temo e sigo. E Deus promoveu José e ele nunca mais voltou para aquela prisão, queridos. Queridos, deixa eu falar para você. Quando Deus promove, você não volta para aquele lugar que você estava. E Deus promove, queridos. Deus promove. Quando José sonhou, muitos falavam, isso é um sonhador. Trataram com chocarrices, trataram com desdém, com descaso, com indiferença, com zombaria, que são as revoltas, né, dos frustrados, dos amargurados, dos vingadores, né? Cada um dá o que tem, né? Mas José, ele sonhou. Mesmo seus irmãos colocando José lá no calabouço, José sonhou e Deus abençoou a vida de José poderosamente. Deus ergueu a vida de José poderosamente. Deus levantou José poderosamente, né? E Deus promoveu José e ele nunca mais voltou para aquela prisão. Deus promoveu José e ele nunca mais voltou para aquela prisão. Deus simplesmente levanta do nada, queridos. Se Deus, a Bíblia fala que Deus levanta o desvalido do monturo, né, e faz assentar em príncipes. Né? É o que nós vemos na história da igreja, é o que nós vemos em todo o compêndio da igreja. Deus tira as pessoas que estão lá desvalidas, pessoas que estão lá caídas, pessoas que estão lá realmente em uma situação lamentável e faz assentar no meio de príncipes e princesas de Deus. No meio de príncipes e princesas de Deus. Por quê? Porque Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. Então Deus tirou José ali daquele lugar e você vai ver que é uma síntese, é um arquétipo, é um padrão, parâmetro, modelo, estereótipo de todos os homens de Deus, né? É um estereótipo de todos os homens de Deus, um arquétipo de todos os homens de Deus, porque Deus, ele levanta aqueles que ele quer usar. Deus, ele trabalha, claro. Agora José foi trabalhado, queridos.
Pense em um homem que foi trabalhado na Bíblia foi José, e um homem íntegro, temente a Deus. Íntegro e temente a Deus. Um homem íntegro, temente a Deus, né? Então, esse foi o resultado de José. Então, José, queridos, ele foi um homem que Deus amou José de uma forma tremenda. Muitos falam do amor de Deus por Moisés, muitos falam de amor por Deus, e é verdade, né, por Paulo, né, essa turma toda aí. Mas o amor de Deus por José, queridos, também foi muito grande. Ah, pastor, mas José passou por esse momento difícil. Queridos, não pense de uma forma cartesiana e grega. Porque muitas das vezes a provação que você passa, a injustiça que você passa, é um processo de Deus para que você cresça, para que você ascenda em Deus. Né? A aprovação não vem para lhe destruir, mas para lhe abençoar. Você vai sair mais forte, você vai ser mais confiante em Deus, você vai sair mais regozijado, você vai sair mais temente a Deus, você vai sair com os dons apurados. Né? Todas as vezes que eu entrei em provação, saí em provação, saí bem mais apurado, bem mais confiante em Deus, só fez me alavancar. Né? Só fez me alavancar. Então, por isso que Deus faz. Eu me lembro que eu entrei no seminário em 2001. Nós estamos aqui em 2021. Há 20 anos atrás, quando eu entrei no seminário, né? E eu via aquelas matérias, né? E falava, meu Deus, me lembro dos professores, né? Até hoje. E estudando para aquelas matérias. Porque na época que eu fui ao seminário era uma faculdade, né? Era presencial todos os dias durante 4 anos. Né? E eu vi aquela dificuldade e eu vi como seminário, né, o Senhor me usou como instrumento, o seminário para me lapidar, para criar resistência, resiliência, temor, amor, aptidão a Deus sobre a minha vida. Então, em 20 anos se passaram, queridos, 20 anos se passaram. Né? Então, por quê? Porque ali eu fui forjado, ali como José, eu fui trabalhado, né? Ali como José, eu fui abençoado, né? Eu me lembro que chegava na sala de aula e eu vi a aula dos professores ali, e eu olhava aquela aula, né? Me lembro como hoje, os professores falando, e eu falo, meu Deus, me ajuda aí. E Deus realmente me abençoou, né? Porque, e dali eu saí uma pessoa mais forte, uma pessoa mais contundente, uma pessoa mais fortalecida, né, no Senhor, né? Muito bem. Então, Deus simplesmente levanta do nada, Deus levanta do nada, né? E Deus, queridos, Ele derruba quem está no seu caminho e levanta você, né? E Deus, Ele tira do seu caminho as pedras de tropeço para que você venha fluir. O processo é de Deus, mas ninguém se coloque no caminho daqueles que temem ao Senhor, né? Ninguém se coloque no caminho das pessoas que amam a Deus, das pessoas que temem a Deus, porque, queridos, o culpado Deus não tem por inocente, nem o inocente por culpado. O culpado Deus não tem por inocente e o inocente Deus não tem por culpado, né? A não ser que haja confissão, arrependimento, né? Mudança de atitude, metanoia, né? E restituição e restauração. Não, Deus simplesmente levanta do nada, né? Foi o que Deus fez com José. Não tinha prognóstico nenhum, querido. Você vai ver, né? Por exemplo, eu sou um camarada que gosto muito de analisar algumas questões da Bíblia, me identifico na Bíblia de forma tremenda, como bom batista que eu sou, eu procuro estudar, analisar o texto, e você vai ver que não tinha prognóstico favorável para José nenhum. Pelo contrário, tudo desfavorável. Mas o que é que Deus pega José? Deus transforma José em uma situação, Deus cria do nada, Deus cria algo novo, e do calabouço José se torna o homem mais importante do mundo, abaixo apenas de Faraó. E mesmo assim Faraó
Ele dá toda a autonomia, ou seja, se pesar na balança, José era o homem mais importante do mundo. Um homem que estava no calabouço, um homem que foi jogado na cisterna. Ei, pode jogar você na cisterna, pode jogar você no calabouço, mas na hora que Deus dizer chega, eu vou exaltar essa pessoa, eu vou exaltar. Na hora que Deus dizer chega, eu vou levantar, erguer essa pessoa, assim eu vou fazer. Né? E Deus simplesmente levantou, né, José. Então, está chegando o momento, querido, de Deus te abençoar, está chegando o momento de Deus te levantar, né? Deus vai te levar a lugares altos. Deus, ele manda te dizer através da palavra do Senhor, né, que você vai pisar em lugares que você sequer imaginou, andar em lugares que sequer você cogitou, porque Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. O que é vistes, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias. Eu velo minha palavra para cumprir. Então, por quê? Porque Deus, querido, ele gosta disso. Deus gosta de homens que sonham, homens temente a Deus, homens íntegros. Não homens perfeitos, não é bem homem perfeito, mas homens santos, separados, homens que se desviam do mal, homens que fazem a vontade de Deus, homens que preferem estar na presença de Deus do que qualquer outro lugar. Né? A presença de Deus, queridos, evidencia vitória. A presença de Deus nos garante vitória. A presença de Deus nos abençoa. A presença de Deus nos traz comunhão. A presença de Deus nos traz restauração. Né? Porque, queridos, Deus planejou coisas maravilhosas para nós. Deus planejou coisas maravilhosas para nós. Né? E Deus tem várias coisas maravilhosas para você. Então não olhe para o passado, não olhe para aquilo que as pessoas te prejudicou, não olhe para aquilo que as pessoas fizeram de mal para você, não olhe. Libere perdão, apenas siga o caminho que Deus tem para você, siga apenas a estrada que Deus tem para você, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grande restauração para fazer na sua vida. Deus tem um grande mover, grandes sonhos de Deus para fazer na sua vida. Pastor, mas a Bíblia fala que o mundo está indo de mal a pior. Queridos, é como diz Martinho Lutero: se o mundo for acabar hoje, amanhã, se o mundo for acabar amanhã, hoje mesmo, eu planto uma árvore. Se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo, eu planto uma árvore. Ou seja, significa dizer que você tem que ter esperança, motivação, alegria, felicidade, comunhão, amor, certeza da vitória. Por que, queridos? Porque Deus, ele se agrada disso. Deus, ele quer que você tenha essa atitude forte em Deus. Né? Deus, ele quer que você tenha essa atitude forte em Deus. A ordem divina e celestial é a ordem que prevalece, queridos. A ordem, quando Deus mandou a ordem ao céu, é porque a ordem tem que ser dada. A ordem tem que ser falada, executada. Ou teve alguma ordem que Deus deu e ninguém conseguiu cumprir isso? Ou um anjo não conseguiu cumprir? Não, toda a ordem de Deus dada ao céu tem que se cumprir. Toda a ordem de Deus no céu tem que se cumprir aqui na terra. Né? Toda a ordem de Deus aqui no céu tem que se cumprir na terra. Né? Goste ou não, queira ou não. Né? Porque a ordem vem do céu, queridos. E Deus se esquadrinha no coração. E Deus, ele vela para a sua palavra para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele vela a sua palavra para cumprir. Então você precisa ter resiliência. Você precisa ter perseverança. A perseverança tem ação completa. Muitas das vezes o cristão ele não recebe porque ele não tem perseverança, ele não tem resiliência e perde as bênçãos de Deus. E perde aquilo que Deus colocou para ele receber. E perde aquilo que Deus tem para o propósito da vida dele. Né? Então Deus planejou para José, Davi, Moisés, né? Vitórias. Vitórias. E a gente percebe, por exemplo, que parece que ele nunca ia sair daquelas situações. Quando eu retratando aqui o seminário, parece que eu nunca ia me formar porque eu estava doido para pregar. Né? Porque assim, pregar com mais intensidade. Né? Porque o seminário, quando eu fui ao seminário,
Aí eu fui para a igreja me enviou, né? Eu fiquei trabalhando na minha igreja e indo para o seminário estudando, né? Mas quando você tem uma ardente, né? A ardente obra no seu coração, você quer batizar, você quer fazer aquilo que o pastor, que Deus já colocou dentro de você. Porque quando eu estava menino, Deus já tinha colocado o pastorado dentro de mim. Deus já tinha colocado o pastor Zé dentro de mim. Por isso que eu amo o pastorado, queridos. E faço do pastorado uma nobre arte, né? Uma nobre arte. Nunca me decepcionei com um cargo de pastor, né? Nada abala, porque eu acho a figura do pastor uma figura fantástica. Fantástica, porque eu sei fazer a síntese correta da coisa, análise profunda da coisa, né? Então, o pastoreio é isso, né? Mas o que ocorre? Então, eu estava ali naquele processo, né, do seminário, passei 4 anos e meio, a princípio, naquele seminário entre 2001, né, e saí em 2005, né, 4 anos e meio, porque fiz uma matéria, né, no final chamada Exegese do Antigo Testamento, faltava essa matéria e entregar a monografia, e foi uma bênção, e foi uma bênção. Por exemplo, do seminário, eu escrevi 2 livros que eu vou publicar no momento certo. 2 livros, um de escatologia e um de desenvolvimento humano. Né? Livros que eu trabalho, pesquisa, recheado com a palavra de Deus, né? Para abençoar a vida das pessoas. Né? E se for, e com a ajuda de Deus e com a bondade de Deus, nós vamos publicar esses livros em nome de Jesus. Né? Para abençoar pessoas. Por quê? Porque eu sou da linha, queridos, aonde eu fui muito abençoado por livros também. Eu tenho na minha vida, como eu falei para vocês, Deus usa quem Ele quiser. Né? Tem pessoas, amigo, que Deus usa em cura, em revelação, para cima e para baixo. E isso é uma bênção. E isso é uma bênção. Mas Deus me usa o quê? Na literatura. Deus me usa o quê? Na síntese. Deus me usa em quê? Na pregação, né? No poder da palavra, né? Na interpretação, na ciência bíblica, teológica, espiritual, né? E bíblica, teológica e espiritual são 3 ciências que Deus me deu para estar abençoando, né? Levando a graça. Bíblica, teológica, espiritual e eclesiástica. Então, os conceitos, Deus me deu esses conceitos. Então, e chegou o dia que Deus mudou a história de José, né? Às vezes, nem todos vão entender você, mas Deus entende. Queridos, uma coisa, meu propósito também é ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fale a palavra de Deus. Um homem que leve o amor de Deus. Um homem que leve a graça de Deus. Um homem, né, que venha pregar, não somente em 4 paredes, mas fora das 4 paredes. Por exemplo, hoje a internet é um meio pelo qual, né, com certeza, se Paulo tivesse hoje, Paulo usaria de forma proativa. Se o próprio Jesus tivesse hoje, usaria exalando o seu amor, a sua graça, né, como muitos outros arquétipos, filhos de Deus fazem hoje. Né? Quantas pessoas são abençoadas por meio de mensagens, queridos? Né? E eu sou, eu tenho um sentido de uma mente mais complexa, no sentido teológico, né? Mais simples e humilde. Eu gosto de receber mensagens motivadoras, né? E para mim, importante estar falando de Deus, eu preciso ouvir essa mensagem. Não importa se é a irmãzinha, né, que não tem curso de teologia, ou se é um camarada com uma mente brilhante, igual o pastor, o bispo, melhor, J.B. Carvalho. O bispo J.B. Carvalho. Né? Então, porque Deus fala, queridos, o reino de Deus é um reino só. Deus não faz acepção de igreja, nem acepção de pessoas. Né? Então, esperar e confiar em Deus, nós devemos esperar e confiar em Deus, querido. Né? Nós devemos esperar e confiar em Deus.
Porque quando Deus abençoa, queridos, Deus derrama a bênção. Aí você vai dizer, meu Deus, tanta bênção, né? Eu sofri, ralei e Deus ele manda tanta bênção. Por quê? Porque Deus estava aperfeiçoando você. Deus ele estava disciplinando você. Deus ele estava literalmente colocando você em uma vida de excelência, tirando aquilo que precisa ser tirado, né? É como eu falei, é igual o celular, por exemplo, nosso celular, o meu celular, ele recebia muitas imagens, né? Você recebe hoje, tal, como hoje na pós-modernidade, né? Vídeos, mensagens, né? Fotos, claro, proativas, mas isso enche a memória, né? Você percebe uma pregação de um pastor aqui, 300 textos de um pastor ali, né? Então, são coisas boas, mas a memória do celular fica carregada e todos os dias eu tenho que descarregar a memória do celular para que eu possa gravar vídeos. E anteriormente eu não conseguia gravar vídeos no YouTube. Por quê? Porque a capacidade do celular era mínima, era 2 minutos, 3 minutos. Quando eu revolvi esses vídeos, esses textos, né, esse tipo de coisas e tal, então o celular ele flui mais, ele anda mais, né, ele tem um mega espaço. Por isso, né, com a ajuda de Deus, algo divino, eu migrei mais para aqui, para o YouTube, porque no Instagram é uma bênção, né? No Instagram é uma bênção. O Instagram também é um local onde, uma plataforma, é um blog, pelo qual também eu falo do amor de Deus e pessoas são abençoadas, né? E eu aproveito movimento, essa onda em favor do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Por quê? Porque eu me lembro que em 2001, né, foi aquela onda dos CDs, DVDs, né? E eu entrei essa onda, que foi uma boa onda, né? Gravando meus DVDs, gravando os meus CDs, para proclamar o Evangelho. E agora aquilo ali é ultrapassado. Se você perguntar uma geração, né, dessa aí, a geração Y ou Z, né, eles vão dizer o seguinte: vem cá, o que é DVD, o que é CD, né? É de colocar no cabelo ou de comer, né? Para você ter ideia, hoje em dia pendrive tá ficando ultrapassado, né? Ultrapassado. Pendrive está ficando ultrapassado, né? Então se você perguntar a geração Y e Z principalmente, a Alpha não, a Alpha pegou tudo isso, que a Alpha foi minha geração. Mas a geração Alpha, que a X, a Alpha ainda está em desenvolvimento. Mas se você pegar a geração Y e Z, né, e boa parte da Alpha, né, uma pequena parcela da Alpha, eles não sabem o que é CD, DVD, disco de vinil, né, e era o meio pelo qual Deus usava para abençoar, mas tudo isso ficou ultrapassado. E o próprio o pendrive hoje ficou ultrapassado também, porque a internet, a rede, tomou o lugar disso tudo, entendeu? Então, nós estamos aqui, queridos, para fazer a vontade de Deus, né? Quebrar os grilhões, né? Abençoar a vida das pessoas, abençoar a vida das pessoas com a palavra de Deus, né? E eu me lembro que eu comecei muito cedo, né? Como vocês sabem, né? Eu falo com muito orgulho, meu pai é presbítero, eu vim de uma família evangélica, né? E desde pequeno Deus colocou esse amor no meu coração pelas almas, né? E amo as almas, né? Amo dar uma palavra, amo ajudar, né? Amo se diz, falar do amor de Deus no reino de Deus e cooperar no reino de Deus, né? Porque não vejo igreja, minha visão é a visão igual a de Deus. Deus não vê uma igreja só, não. Aqui é universal, aqui é Deus é amor, aqui é mundial, né? Não, a minha visão é reino, a visão de reino, né? Então, a visão do reino é uma visão maior, né? Muito maior. Por exemplo, eu tenho colegas pastores que eles ficam em uma cidade, né? E vivem assim, vai em uma cidade, depois de uma cidade vai para outra. E é uma bênção. Mas estão declarando o reino de Deus. Porque se o reino de Deus só estivesse em um lugar,
o pastor não ia ficar de uma cidade para outra. Eu conheço pastores, geralmente pastores batistas de qualquer igreja, geralmente, não é regra, mas geralmente os pastores eles ficam 4 anos e se ascendem para outra igreja, é assim normalmente, né? E é assim normalmente, porque a igreja ela é evolutiva, né? Evolutiva. Alguns, claro, que tem ponto fixo em cidades, né, estados, algo dessa natureza, né? Mas geralmente pastor batista, né, que eu conheço muito bem, eles ficam que 4 anos em uma cidade, né, depois vai de uma para a igreja, e assim vai fazendo seu ministério, e sendo uma bênção, abençoando as igrejas ali que eles vão, né? Enfim, então esperar com confiança em Deus, né, é o que nós devemos fazer, esperar com confiança em Deus. Então não olhe para o lado, queridos. Continue declarando, continue profetizando, porque Deus quer isso de você. Deus não quer que você olhe para o lado, Deus não quer que você olhe para a esquerda nem para a direita. Deus quer que você continue, né, falando do seu amor, falando da sua graça, falando da sua misericórdia, falando do seu perdão, falando da sua graça redentora. A maravilhosa graça, né, aquele hino muito bonito que foi cantado ali pelos americanos antes da escravidão, fundado por John Newton, que influenciou William Whitford, né, a assinar, né, a abolição da escravatura dos americanos ali, né, ao som desse hino, a maravilhosa graça, maravilhosa graça. Então, como eu sou muito da raiz, né, da raiz, é, raiz batistas, né? Então eu tenho essa questão, eu tenho algumas coisas que são um pouco mais contundentes, algumas músicas, né? Um pouco mais antigas, que até a geração, até que seja um pouco mais antiga, né? Não conhece, né? Então a maravilhosa graça, a graça de Deus, né? A graça de Deus sobre as nossas vidas, né? A graça de Deus sobre o perdão, sobre a humanidade, a graça de Deus que nos redime, a graça de Deus que nos faz mais que vencedores, né? É a graça de Deus, queridos. É a graça de Deus. A graça de Deus que faz um homem mais do que vencedor, né? É a graça de Deus. É a graça de Deus que faz brotar em nós o amor de Deus, o amor da palavra, o amor que não é um amor circunstancial, queridos. O amor de Deus não é um amor circunstancial. Né? Aí você vê aqui, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a sua vista, segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isso aqui está falando sobre uma questão escatológica, e nós não vamos adentrar no assunto no exato momento. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então é a maravilhosa graça de Deus, né? A maravilhosa graça. Então, queridos, é como Deus fala, eu velo pela minha palavra para cumprir, né? Deus vela a palavra dele para cumprir. Então confie em Deus, continue declarando, continue sonhando em Deus, né? Continue abençoando a vida das outras pessoas. Querido, se você está, né, ouvindo, sendo abençoado por esse canal, assine esse canal, né, compartilhe esse vídeo, né, e ganhe mais seguidores. Nós estamos aqui na campanha, né? Se vier, glória a Deus. Se não vier, aleluia. O importante é que eu quero servir a Deus, Espírito e verdade. Se você puder ganhar
3 pessoas para assinar esse canal, para mim vai ser bom, porque vai ter mais visualizações e com isso, queridos, as pessoas vão chegar mais ao conhecimento do verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui querendo views ou algo dessa natureza. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, queridos, tenho uma base, uma raiz profundíssima. Sei quem eu sou, né? Mas, né, se puder abençoar um número maior de pessoas, esse vídeo vai ser uma bênção, que você venha compartilhar e que você vai ganhar pessoas da sua família, né, para que venham assinar esse canal e venha ser grandemente abençoado. Queridos, então nós vamos aqui cantar aqui mais um hino, né? Eu gosto muito de um hino do cantor cristão, e porque eu sou batista raiz, queridos, não tem pra onde correr, né? Eu só acho que eu sou da época do pessoal, algum amigo meu falou, pastor Zé, eu sou da época do dinossauro. E é verdade, né? E tem um hino que eu sempre gostava, via sempre cantando na minha igreja, e esse hino é o seguinte: ouvimos, pastor divino, nós que te convocar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Alguém pobres enganados, fazem tua voz ouvir. Aos enfermos, neste dia já acudir. Aos enfermos, das um pobre desgarrado, ao abismo teu Senhor, toma os meus cordeirinhos, num regaço pobres pastos, celeste doce amor, dá-nos pastos, celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o povo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho, Jesus é a devoção. Cantaremos, tua fala é o coração. Cantaremos, glória a Deus, Deus abençoe todos vocês. E aqui, queridos, para glorificar o nome do Senhor, primeiramente nós cantamos O Meu Orgulho, né? Me tirou do jardim, é uma música bem contemporânea da casa Worship, né? E agora cantamos um hino bem antigo. Por quê? Porque tudo é pro reino, né? Essa questão de você fazer pro reino, né? Para a glória de Deus. Então Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço,
Deus continue dirigindo, guiando, todos vocês. E até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Seu amigo pastor, um simples servo e nada mais. Oséias Silva.